Hoje nós teremos uma palestra com o professor Marco Gandra, que eu vou apresentá-lo daqui a pouco para vocês, cujo título da palestra é Abordagem para Monitoramento e Controle de Grandes Projetos. Ok? Antes disso, eu quero convidar você a visitar o site do IGTI, igti.com.br, e também a nos seguir nas redes sociais, Facebook, LinkedIn e outras nas quais nós estamos. O professor é o professor Marco Gandra, e ele é graduado em TI e em administração de empresa, especialista em tecnologia da gestão de qualidade, da qualidade, certificado IRCA, auditor líder ISO, também certificado do CBPP pela ABPMP, BR, Brasil, avaliador do Prêmio Mineiro da Qualidade no ano 2005 e 2006 e professor da matéria de BPMS do curso de Análise de Processo de Negócio aqui do IGTI. Então vocês vão ter aí a oportunidade de conhecê-lo mesmo antes de estar matriculado em um dos nossos cursos. Lembrando que os cursos começam semana que vem, e de pós-graduação, nossos cursos começam semana que vem, e contamos ainda com as inscrições aí dos interessados. Tudo bem? Então eu vou passar a palavra para o professor Marco Gandra. Por favor, professor. Boa palestra para você. Muito obrigado. Eu que agradeço. Tenha uma boa palestra e eu volto daqui a aproximadamente 40, 50 minutos para gerenciar a parte aí de perguntas e comentários. Ok? Boa palestra, professor. Muito obrigado. Valeu. Pessoal, em princípio eu gostaria de agradecer aqueles que atenderam o nosso chamado pelo LinkedIn, pelo Facebook, para estar aqui hoje assistindo essa palestra. Bom, nós vamos falar um pouco hoje sobre uma abordagem de monitoramento e controle de processos, de projetos grandes, projetos um pouco mais complicados. Perfeito, pessoal? Muito bem, pessoal. O que vem a ser isso? Este foi um trabalho que eu desenvolvi para um congresso aqui em Minas Gerais, tá? Esse congresso é do PMI-MG, foi em 2010, onde ele foi publicado nos anais desse congresso. E eu denominei essa metodologia, esse trabalho, como PCM, ou seja, Project Chain Manager, ou seja, nós vamos falar da cadeia, de fornecimento de serviços ou de materiais dentro de um projeto. Nós vemos aqui, gente, é o seguinte, só para explicar rapidamente qual que é a situação, nós temos aqui o cliente principal de um grande projeto e abaixo desse cliente nós temos vários fornecedores. E esses fornecedores, por sua vez, há vários outros fornecedores. Então nós estamos chamando a cadeia, essa cadeia de projeto, essa gestão da cadeia de projeto justamente dessa forma. E vocês vão perceber que é uma situação muito complicada, é uma situação que exige ferramentais tecnológicos que, graças a Deus, hoje está disponível e nós podemos fazer uso disso. Perfeito, pessoal? Então vamos continuando. Essa figura é uma figura clássica da área de desenvolvimento de projetos, mas ela toma uma conotação um pouco mais complicada, um pouco mais abrangente quando nós temos uma cadeia de projetos, onde há vários nós. Eu vou começar a falar algumas formas técnicas dessa metodologia. Nós são o quê? São as empresas em cada escopo de fornecimento. Perfeito, pessoal? Então, essa figura muito clássica, ela nos dá essa visão de que o cliente está desejando ou vai receber é muito diferente do que as várias etapas, ou no nosso caso, as várias nós da cadeia de fornecimento. E isso, nós precisamos de centralizar esse controle, precisamos ter uma gestão mais proativa
porque isso gera um transtorno muito grande, perda de dinheiro ao longo do desenvolvimento do projeto, perda de dinheiro também porque um projeto se atrasou e dessa forma reduziu o tempo no qual o projeto já estaria gerando recursos. E assim, qual foi a motivação que eu tive para estar escrevendo esse artigo e estar preparando essa palestra, conversando? Muito bem, nós temos aquela motivação clássica, melhorar o Brasil, ter uma condição bem tranquila para os gestores, para os PMOs, para os PMPs, e eu vivi isso na minha pele, eu precisava disso. Então, essa é a motivação clássica, né? E por conta da minha própria formação, ainda tem a motivação de jogar a gestão por processos, mais especificamente aqui está descrita no PMP-CBOC, que por sua vez ela está distribuída em 9 áreas de conhecimento. Dá para se lembrar muito das áreas de conhecimento também lá da área de projeto, mas essas são áreas de conhecimento da área de BPM, do CBOC. Então isso tudo nos motiva, tudo isso nos leva a ter vontade de fazer algo diferente que possa modificar o Brasil. Não é isso, pessoal? Todo profissional tem isso como ideal, estou certo? Na verdade, nem sempre. Na verdade, como eu também, o que me motiva foi outro ponto de vista. O que me motiva foi as dificuldades e as pancadas que nós recebemos durante as gestões de projeto. Eu digo, por exemplo, que um dos projetos que eu trabalhei e que me gerou assim uma expectativa para trabalhar o pensamento sobre esse projeto foi construções de hidrelétricas. Na verdade, não são grandes centrais hidrelétricas, são as PCHs, que são pequenas centrais hidrelétricas. Contudo, de pequena elas não têm nada. São projetos extremamente complexos, onde há uma rede de fornecimento bem grande. E eu trabalhei não como gerente de projetos, mas trabalhei como um suporte em processos, em BPM, para auxiliar na descrição desse processo e perceber claramente quais são os pontos de integração, qual é a EAP para esse processo. Então, na verdade, muitas das vezes a gente tem um discurso muito bonito, mas as dificuldades, os desafios é que nos motivam para que nós consigamos tentar fazer com que os processos fluam de forma tranquila, auxiliando assim a gestão dos projetos. Perfeito? Para aquele que quiser acessar o artigo na íntegra, ele pode utilizar este link, go.gl/trgjtd. Vai direto para o site do PMI-MG, onde ele vai estar apontado para um PDF, que é o PDF do artigo. Contudo, pessoal, vocês também podem acessar o meu blog, marcogandra.blogspot.com, e logo aqui no cabeçalho tem lá PMI. É só clicar aqui que também você vai ter acesso ao meu trabalho que foi publicado no 5º Congresso de Gerência de Projetos aqui em Belo Horizonte, onde nós estamos. Perfeito, pessoal? Muito legal, gostaria que ver críticas e veja, é uma contribuição de uma pessoa da área de informática, de uma pessoa da área de BPM para a gestão de processo. Muito bem, como era um trabalho acadêmico, eu tive que desenvolver uma fórmula, mas não se preocupe, é uma fórmula muito simples, apesar de, estranhamente, elas podem até assustar. Mas, o que eu quero dizer aqui? Nós estamos falando de monitoramento da nossa cadeia de processos. Perfeito, pessoal? Então, nós vamos focar nisso. Monitoramento na nossa cadeia de processos. Muito bem. Então, a estratégia, né, da nossa cadeia, ela vai estar ligada por vários indicadores de
indicadores de desempenho que vão estar atrelados ou desdobrados, como o pessoal do BSC, Balance Scorecard, gosta de dizer, desdobrados em nós da cadeia. Entenda que cada nó da cadeia são empresas fornecedoras de serviços ou de produtos. E essa relação de causa e efeito vai nos gerar o quê? A estratégia, ou seja, o conjunto de monitoramento de indicadores que vai ter, e esse indicador vai ser monitorado basicamente pelo PMO principal da cadeia. Perfeito, pessoal? Ok. Aqui eu estou justamente explicando para vocês essas características e vocês depois pode pausar o vídeo, esse vídeo vai ficar gravado, pausar e dar uma verificada. Aqui eu estou fazendo um desenho do que eu mostrei em fórmula, que nada mais é do que vários pontos da cadeia de fornecimento, né, que são os escopos, vão entregar um projeto, um produto ou um serviço final para esse projeto. Então, a cadeia ela vai nos dar o quê? Na sua ascendência, o produto final. E na sua descendência, nós temos que o risco, quanto mais na base dessa pirâmide estiver o nosso fornecedor, maior é o nosso risco. E isso é o que nos preocupa. Eu passei por problemas com essa situação. Ok, pessoal. Então nós temos que pensar o seguinte: como vamos resolver esse problema de um maior risco e de uma gestão mais efetiva? Nós temos que pensar em quê? Primeiro, empresas ou projetos ou processos são pessoas. São pessoas, nós trabalhamos com pessoas, nós trabalhamos para pessoas, nós fornecemos condições para que as pessoas vivam melhor e com mais recursos. Para isso nós temos um conjunto de regras que nós denominamos aí de processos e que para dar suporte a esse processo nós utilizamos tecnologias. Perfeito, pessoal? Então nós temos aqui, ó, pessoas, processos e tecnologias. Aí nós temos aqui os BPMS, nós temos os ERPs, nós temos os CRMs e por aí vai. São várias tecnologias que estão presentes hoje nas corporações. E trazendo dessa forma uma situação bem interessante. Então o ponto focal dessa atividade é o quê? É o nosso PMO, mas é o PMO principal. Ou seja, é aquele que está no topo dessa cadeia de fornecimento. Nós podemos falar que é o rei que vai receber todos os insumos, toda a colaboração de todos aqueles que fazem parte da cadeia, todo aquele que faz parte de um nó dessa cadeia de fornecimento que está dentro do processo. Ok, pessoal, então nós estamos falando de sistemas que estão integrados ao longo de uma rede mundial, que pode ser a internet. Normalmente é utilizado a internet para esses meios, mas vocês de repente têm aí canais de vídeo, canais via satélites, onde que são redes privadas. Mas em cada nó você vai ter o suporte da computação para que isso ocorra e funcione de forma adequada e você não perca o seu foco. Qual que é o foco? Gerir o processo de forma adequada. Então, rapidamente, vamos pensar numa coisa, que nós vamos falar muito de BPM, e há uma confusão muito grande. BPM e BPMS é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. BPM é uma disciplina, uma disciplina assim, que tem multifacetas, utiliza várias ferramentas. E essa é uma disciplina que ela não nasceu hoje, ela é uma evolução de outras escolas da administração e estão cada vez mais
tendo uma postura mais proativa. BPMS é o quê? É suporte, é tecnologia da informação, trazendo informações para que nós possamos gerir o nosso projeto de BPM. E nesse caso em específico, nós estamos falando de um projeto de BPM para gerir projetos complexos e projetos que vão estar sendo orquestrados, que ele vai estar orquestrando vários sistemas dentro dessa cadeia de valor, ok? Então nós temos aí sistemas de informação, e aí eu falo aqui, dando uma atenção para o BPMS. Nós temos na base todas as tecnologias que vão dar suporte, as linguagens de programação, os bancos de dados, e no topo nós vamos ter aí o quê? As regras de negócio, nós vamos ter quais são as aplicações, as interfaces com os usuários, trazendo assim uma grande capacidade de gerar valor de forma simples, fácil e eficiente, ok? E falando aí de uma arquitetura abrangente, nós temos uma situação muito importante. Nós temos que fazer a orquestração de vários sistemas que vão estar em vários fornecedores. Para quê? Para que os indicadores de desempenho possam tramitar entre os nós da cadeia de projeto, para que gere, por uma relação de causa e efeito, os indicadores, as métricas que estão no topo do nosso gerenciamento, ok? É outra coisa muito importante. Quantos indicadores eu preciso ter? Quantos indicadores eu devo ter? Você não pode ter muito, porque se você tiver muitos indicadores, é quase a mesma coisa de você não ter indicador nenhum, porque aquele ponto sensível importante vai ficar disperso e você não vai ter atenção. Então imagine 5 indicadores. Aí vocês vão me perguntar, qual o indicador que você me sugere, Marco? Eu vou falar assim, depende do seu caso. Não há uma receita pronta, depende do seu caso. Se você pode ter indicadores focados para atendimento ao cliente, então você tem o SLA para os acionistas, você tem o ROI, para a questão operacional, você tem a CPI, SPI, ou seja, custo, tempo. Então nós temos vários tipos de indicadores e você pode ter indicadores dentro da sua própria característica. Essa aqui é o que? São os 8 princípios básicos de como funciona o SOA e como o SOA poderia dar esse suporte tecnológico a essa cadeia de projetos. Então ele tem que ser reutilizável, ele tem que ter um contrato formal, ou seja, tem um acoplamento, ele tem que ter baixo acoplamento. Aqui eu falei uma palavra errada, não bem acoplamento, mas ele tem o quê? Regras que possa estar conversando. E baixo acoplamento quer dizer o quê? Que ele pode ser reutilizável, ele não está fixo. Tem que ter uma lógica adequada, ele tem que ser capaz de se compor, é como se brincar de Lego, são autônomos, tem que ser alocar recursos por muito tempo, eles não podem alocar recursos de informática, computação, são recursos caros, um data center é caro, um link é caro, e ele pode ser descoberto. Aí nós temos meios de fazer isso, ele pode estar publicado num barramento ESB, que são barramentos que você coloca o seu serviço, é justamente isso que eu estou falando aqui agora. São acoplados os serviços em um barramento, e esse barramento está falando de uma forma com um contrato. Esse contrato é um contrato bem específico, e aí sim ele joga as informações lá para que os processos possam utilizar, e por sua vez, na parte de baixo, ele está fazendo a integração entre os bancos de dados e os ERPs, os sistemas, ou seja, ele faz essa ponte, esse intermediamento entre essas tecnologias e essas possibilidades de ação. Muito importante, qualquer projeto gera muito papel. E, gente, vamos falar sério, papel é custo, tá?
Lógico que nós estamos preocupados com a natureza, mas para aqueles que são sensíveis com o bolso, eu digo, papel é custo. É custo na hora que você compra, é custo na hora de você manusear, é na hora de imprimir, é na hora de armazenar. Então, para isso, a tecnologia também disponibiliza o quê? O SCM, ou seja, mecanismos, juntamente com os GEDs, são mecanismos para você armazenar e gerir os documentos. E, lógico, sempre aqui, uma visão por processos, ou seja, aqueles documentos todos, os versionamentos daqueles documentos, vão estar todo dentro de um processo de negócio, e por sua vez, sustentado pela tecnologia, o que é o mais importante hoje, porque a tecnologia nos permite trabalhar de forma fácil a um custo adequado. Isso gera também coisas muito interessantes como rastreabilidade, compliance e outras coisas mais. Muito bem. Gestão de custos. Então nós falamos de indicadores. Então nós temos que estar preocupados o tempo todo com o custo do projeto. E como você pode gerenciar esse custo com uma cadeia bem extensa? Normalmente nós fazemos contratações, mas e se aquele fornecedor, ou seja, aquele nó de fornecimento, de escopo de fornecimento lá embaixo, ele estiver em situação crítica e que possa estar quase à falência? Isso aconteceu comigo e acredito que possa acontecer com você também. Dessa forma, é um ponto muito importante, muito crítico, e se você tem meios de gerenciar isso, você vai ter condições. Então, sustentabilidade do negócio passa por monitoramento de indicadores, e nesse caso estou falando de indicadores financeiros, como o ROI está aparecendo aqui, mas são todos os indicadores, qualidade também. Não adianta nada você ter o custo em condições adequadas no seu projeto, mas a qualidade daquilo que você está fazendo não está adequada. Preocupe-se com isso, porque a perenidade do negócio passa por isso. Passa também pela questão financeira, passa também para a questão de data daquele processo, ou seja, os agendamentos estão todos de acordo, o lead time de fornecimento está adequado, então tem toda essa questão que nós temos que nos preocupar. Ok, e os indicadores, se nós não tivermos uma coisa bem clara, ou se tivermos vários indicadores, eles se perdem, fica uma confusão, ok? E se nós não conversarmos, não, perfeito, Marco, entendi, eu vou colocar poucos indicadores, vou gerenciá-los, mas se você não comunicar de forma adequada esses indicadores, o que vai acontecer? Você vai ter percepções diferentes em cada nó da cadeia de fornecimento. Isso também não é algo que nós queremos, e para isso é muito interessante e muito importante termos essas informações bem claras, difundidas, e para isso nós utilizamos o quê? Podemos utilizar um mapa estratégico. O mapa estratégico é uma ferramenta do BSC, Balance Scorecard. E nesse caso, nós temos algumas coisas que nós temos que preocupar com esse mapa estratégico. É lógico que essas perspectivas, pessoal, elas já estão ultrapassadas. Hoje nós temos perspectivas que atendem às necessidades da sociedade. E não está descrito aqui, mas eu peguei de forma didática as perspectivas originais que Kaplan e Norton colocaram para o BSC. Muito bem, uma coisa interessante é o seguinte, é fazer o quê? Cada objetivo estratégico seja, primeiramente, difundido e comunicado a todos. Muitas vezes, essas comunicações não tramitam de forma adequada. Então, nós temos que tramitar, informar isso em todos os nós da cadeia de processo. Perfeito? Então, nós temos aqui, para que tenhamos o lead time, ou o tempo de toda uma etapa do projeto, nós temos que ter vários tempos que são diminutos e que estão sendo representados ou sendo gerados, na verdade, em cada nó dessa cadeia de fornecimento. Por isso, nós temos que prestar bem atenção e nos preocuparmos com isso, porque, na verdade, o nosso indicador, o nosso monitoramento, ele é composto por vários indicadores. E esses indicadores, eles são empilhados para gerar uma informação adequada. Perfeito, pessoal?
indicadores, métricas, isso depende do... Porque muitas vezes você vai ter autores de livros que vai falar, ó, métrica, isso aqui é indicador, isso aqui são metas. Então, eu estou considerando indicador ou métrica aquilo que nós estamos medindo. Para alguns, por exemplo, o CBOC, o indicador, na verdade, é a tendência histórica daquela métrica, daquelas posturas que nós estamos colhendo de informações. Ok, pessoal? Muito bom, pessoal, muito legal. Eu corri um pouquinho no início para nós podermos começar a falar de coisas que realmente são importantes. Como nós vamos estar tendo esse monitoramento, como nós vamos ver. Muito bem, Marco, você falou para nós sobre o mapa estratégico, e esse mapa estratégico tem que ser desdobrado em vários indicadores, e cada indicador representando um nó da cadeia de fornecimento, ou um nó da cadeia de projeto. Nesse caso, nós precisamos que um meio fácil e adequado, tranquilo, para que possamos conseguir, de forma prática, fazer o merge, fazer o quê? A união desses indicadores, de forma que eles possam nos gerar o quê? Dashboards, ou seja, painéis de bordo, painéis de indicadores. Esses painéis, normalmente, ficam em pontos estratégicos, pode ficar hoje muito fácil, colocar em televisores de LED e colocar pelas empresas, por partes estratégicas da empresa, para que você consiga difundir, demonstrar, falar dos seus indicadores para todos. Os indicadores, eles têm que estar sendo monitorados e têm que estar sendo expostos para que todos se comprometam. E isso é muito importante, é o comprometimento. Se as pessoas que trabalham, que fazem parte dessa cadeia de projeto não estiverem comprometidas, você não consegue ter resultados adequados. E o comprometimento passa por aí. Eu lembro de uma vez de um outro projeto que eu tive, onde era um projeto na área de mineração. E nesse projeto nós fizemos os painéis de gestão à vista. E sempre quando a coisa não ia bem, os indicadores eram expostos, mas quando as coisas iam bem, que a produtividade ia bem, o gerente da área mandou retirar os indicadores. Eu perguntei, mas por quê? Não, porque se eu colocar os indicadores mostrando que a situação está indo bem, eles vão me pedir aumento. Isso é miopia de gestão, é miopia na área de ação. Por quê? Você tem que ser transparente. E esse aumento ou essa situação, ela tem que estar dentro da regra do jogo, quando for o caso. Por isso que eu falo, pessoas, o tempo todo eu estou falando de pessoas. Processo, BPM, são pessoas, projetos são pessoas. Sem pessoas você não vai conseguir obter o resultado desejado, obter aquilo que você necessita, que é sucesso na sua implementação do seu processo e do seu projeto. Ok, pessoal? Comunicação, como eu disse, nós estamos falando de pessoas. Nós estamos falando de que a comunicação, a estratégia, os indicadores, eles têm que fluir por todo o escopo de fornecimento, por toda essa cadeia de fornecimento, em cada nó. E aí nós precisamos que haja sempre uma comunicação bem clara, né, para que esses indicadores eles possam mostrar para o pessoal que eles não estão fazendo algo aleatório e que há um fundamento, que há uma visão clara e objetiva que gera realmente algo palpável. É muito importante que as pessoas percebam que o trabalho que elas estão fazendo, aquele trabalho que está nas suas mãos, estão gerando realmente uma situação que está transformando matéria-prima, transformando pessoas, transformando uma sociedade. É muito importante. E para isso,
a comunicação, difundir os dados, difundir para as pessoas o que ela está fazendo é extremamente importante. Ok, pessoal. Agora nós vamos nos ater um pouco como fazer essa comunicação de forma adequada e de forma que possa gerar recursos para a corporação, que possa gerar um envolvimento, que possa gerar condições para que as pessoas se transformem e transformem as empresas, as corporações, os grupos de trabalho onde estão inseridos. Muito bem, nós temos aqui, nesse primeiro quadrante, que são o quê? As métricas, né? E os indicadores. Nós temos que estar coletando informações em cada período de tempo. Essas informações, elas vão estar sendo plotadas, ou seja, elas estão sendo desenhadas, mostrando qual foi o resultado obtido. Ok, pessoal? Nós temos ainda uma coisa muito importante para que a comunicação seja bem feita, é demonstrar se quanto maior o desenho, ou seja, quanto maior esse gráfico de barras, se ele é melhor ou se ele é pior. Nesse caso, para cima é melhor. Nós temos aqui também o que? A meta, aonde que nós temos que atingir, no mínimo. As metas são no mínimo. E há uma coisa muito importante que nós temos que ter na visão de metas. As metas, elas não podem ser extremamente austeras e nem extremamente banais. Por quê? Todos os dois pontos, ou seja, 880, gera ao desinteresse, gera desmotivação. E isso faz com que as pessoas não atinjam e banalizam o indicador. Muito bem, nesse caso em específico nós temos que uma ocorrência que foi ruim. E aí eu pego essa ocorrência ruim e faço um desdobramento dessa ocorrência usando o Pareto. O Pareto é um conjunto de gráficos onde nós desdobramos aquela causa ruim que nós tivemos, aquele indicador ruim, em outras causas de menor monte. Há uma afirmativa muito importante que é o seguinte: resolver um problema grande é difícil, mas se eu consigo quebrá-lo em vários probleminhas, as coisas ficam simples e fáceis. E ao resolver vários probleminhas, eu resolvo o montante. Então nós estamos fazendo uma análise, e essa análise vai justamente neste ponto. Então eu tenho aqui o Pareto e divido aqueles problemas em causas. Então eu tenho causa A, causa B, causa C, causa D e causa E. Essas causas, elas vão dar condições para você fazer mais uma análise. Como eu vou atingir a causa raiz? Então eu tenho a causa A, faço um brainstorm com a minha equipe. Veja bem, pessoal, novamente, eu estou falando de equipe, estou falando em agregar pessoas, trazer as pessoas e mostrar resultados e mostrar dificuldades também. Nesse caso, nós estamos falando de dificuldades. E aí, nesse caso, eu vou pegar a causa A, coloco aqui e utilizo o gráfico de Ishikawa, também conhecido como gráfico de espinha de peixe ou de causa e efeito. Nesse caso, eu vou pegar a causa e vou procurar o quê? Ações que possam atingir a causa raiz. É lógico que antes disso, eu vou fazer um brainstorm, tentar encontrar essa causa raiz de uma forma bem clara e bem objetiva para que nós possamos ter sucesso. Ok, pessoal? Ao elencar ações que vão resolver ou minimizar o impacto ou mitigar o efeito desse impacto, eu passo para fazer o quê? Um plano de ação, ou seja, um gerenciamento. Ok, pessoal? Percebe que essas ferramentas não são para projetos pequenos, elas são projetos grandes. Vamos dizer, nós estamos aí na fase da Copa do Mundo e grandes estádios estão sendo construídos. Esses estádios têm uma cadeia de fornecimento bem grande e cada nó dessa cadeia há gestão por processo, por projeto. E essa gestão por projeto, ela tem que ser gerenciada, ela tem que ser entendida e ela tem que ser trabalhada. Ok?
Essa ferramenta ela é muito boa, já trabalhei muito com ela, e essa ferramenta ela vai compor o quê? Os seus painéis de gestão à vista. Imagina 5 indicadores utilizando essa ferramenta, utilizando esse método, e aí você coloca visivelmente. Se você não tem condições de usar tecnologia para desenvolver algo assim, você pode usar uma folha A4 e pode usar um Excel. Então nós temos gráficos fáceis de ser feito em Excel, Pareto, que também é fácil de ser expresso no Excel. Veja bem, gente, a tecnologia não está resolvendo o seu problema. O que está resolvendo o seu problema é o quê? É a sua capacidade de gerir processos de negócio. E esses processos, vai falar assim, professor, mas você está falando de processo de negócio o tempo todo, mas lá na minha empresa não tem processos desenhados. Ok, pessoa, esses processos desenhados são processos explícitos, mas todo lado há processos, e esses processos muitas vezes são processos implícitos. É aquele negócio, está na cabeça de fulano. Ao documentar esse processo, nós tiramos da cabeça de fulano, permitindo que seja possível que outros possam entender e aprender. E transformar a corporação em uma empresa do conhecimento, em uma empresa na qual todos podem estar aprendendo com ela. Perfeito, pessoal? Muito bem. Colocou esse gráfico em pontos estratégicos, indicadores de tempo, indicadores de qualidade, indicadores de desempenho, indicadores de custo, para que todos possam ver. E as pessoas vão começar o quê? A se tornarem mais cúmplices do projeto. Perfeito? Mais cúmplices do projeto. Elas vão entender o que ela faz, qual é o resultado que ela está tendo. Ela vai entender, opa, eu tive um resultado ruim. Ela vai entender qual que é o desdobramento desse resultado. E ela vai conseguir, a partir desse desdobramento, e descobrir causas raízes que possam gerar esse conflito, ela vai entender por que há planos de ação para mitigar ou para resolver um determinado problema. Mas esses planos de ação estão aqui. E aí, pessoal, que maravilha! Isso foi divulgado, o gestor chamou a equipe, falou, pessoal, nós estamos passando por dificuldades, venha nos ajudar. E é no momento que você fala, venha nos ajudar, você está falando, comprometa-se conosco. Perfeito, pessoal? Muitas vezes falta comprometimento, muitas pessoas reclamam da falta de comprometimento, mas não tem essa interação com a equipe. Essa interação é extremamente importante. Outra coisa importante, pessoal, que eu falei, indicadores, eles têm que ser bem selecionados. Vamos falar aqui sobre materiais. Uma coisa bem interessante, materiais. Eu vou ter que ficar medindo indicadores de todos os materiais? Não. Nós temos aqui uma curva ABC, no qual fala e utiliza o mesmo princípio do Pareto no gráfico anterior, que fala o seguinte, 20% da quantidade de materiais representa 80% do valor investido, empregado naqueles materiais. Então, nós temos que focar o trabalho na classe A desses materiais, desse fornecimento. Pessoal, ok, pessoal? Material da classe B, da classe C, deixa que o nó resolva, que o nó trabalhe. Mas, por exemplo, no caso que eu estou comentando com vocês, que eu vivi, de construções de hidrelétricas, nós tivemos problemas com turbina. Turbina é um material essencial, porque ele, primeiro, sem ele você não consegue gerar energia elétrica. Sem ele é impossível. Se você não tem esse material em tempo correto, ou há algum problema com o fornecimento ou com o fornecedor, para você selecionar um outro fornecedor e colocar aquele produto para ser fabricado, vai demorar muito tempo, não é algo simples, ok? Então nós temos que estar sempre preocupados, sim, com o fornecimento. Mas eu faço a terceirização para que eu não precise me preocupar com isso. Ok, pessoal? Muitos pensam dessa forma. Mas e aí? E se der problema? E esse problema
gerar perda de divisa para você. Aí você vai falar assim, eu vou processar o meu fornecedor. E se esse fornecedor, ele simplesmente não tem condições de arcar o valor da indenização desse processo? Simplesmente você vai fechar aquela empresa, mesmo fechando, você não vai resolver o seu problema. Não estou falando para você não tomar as medidas cabíveis, mas estou falando para você que você tem que preocupar que mesmo que esses fornecedores não atingirem os objetivos adequados e você processá-los, você não vai ter, nem sempre vai ter o resultado financeiro desejado. A imagem da empresa pode ficar arranhada. Então, são coisas que nós temos que nos preocupar. Ok, pessoal? Padrões e processos. Como é que eu vou fazer todo mundo andar e seguir a mesma cartilha? Usando padrões e processos. Nós temos que descrever processos, temos que atuar de forma adequada para que não gere nenhum problema. Ok, pessoal? Fantástico, muito bom. Outra coisa muito importante que o BPM prega, nós temos que pensar simples. E pensar simples não é fácil. Por incrível que pareça, nós temos a tendência de pensar de forma complicada. E aí nós temos que outras ferramentas que, ao abrir essa mala de ferramentas que o BPM é, uma mala de ferramentas, nós temos uma grande ferramenta que é o Lean. O Lean veio aí da escola de administração da Toyota, de administração de empresas focada na produção de carros da Toyota. E até surgiu um livro muito interessante, A Máquina que Mudou o Mundo. Muito bom o livro, para quem gosta de carro vai achar uma maravilha. Mas ela baseia-se em quê? No fluxo, no valor do fluxo de materiais. Aonde que estou agregando mais valor para esses materiais? E aquela parte que eu não agrego valor é desperdício. E o desperdício ele tem que ser eliminado. Preste atenção nisso. Tem que ser eliminado. O Lean prega que você tenha que eliminar todo tipo de desperdícios que possam estar gerando problema. Ok, pessoal, eu falei de padrões e falei de Lean. O que uma coisa tem a ver com a outra? É porque quando você está fazendo padrões, você tem que pensar de forma simples e já nessa concepção você começar a eliminar desperdícios conceituais. Muitas das vezes você vai ouvir falar de as is e to be. O as is é como é hoje, o to be é como vai ser. Então, entre o as is e o to be, nós temos que a eliminação de gargalos, a eliminação de problemas e a eliminação de desperdícios. E aí nós precisamos entender um pouco mais de metodologias, de técnicas para solucionar essa situação. Outras metodologias que você também pode encontrar lá no meu blog é o MASP. MASP é uma outra metodologia muito tranquila de ser aplicada, não é tão sofisticada como o Six Sigma, mas se a sua organização ainda está no ponto no qual ela está em desenvolvimento, nós podemos dessa forma usar ferramentas mais simples, mais ágeis e mais fáceis de serem utilizadas. Ok, pessoal? Muito bacana esse processo utilizando o Lean. Ok? Outra situação muito importante é o seguinte, nós vamos conversar sobre como o processo vai refletir a necessidade do projeto. Para isso, se nós estamos falando de conversar, precisamos de uma língua, um meio pelo qual ficará simples, fácil e objetivo transmitir essa informação. E para isso nós precisamos de usar notações, ou seja, símbolos para descrever essa integração, essa interação. Hoje, a notação que está mais sendo utilizada é o BPMN.
uma notação que ela vem aí da notação de fluxograma, que muitos administradores dominam de forma tranquila, de forma fácil, conseguem compreender, mas também ela traz meios e compreensões e artifícios para se trabalhar com a automação. Ou seja, eu trago aquela informação de TI, aquela informação necessária para fazer com que o processo flua de forma simples e tranquila. Então, nós temos essa notação que hoje, ao meu ver, isso é uma opinião pessoal, mas ao meu ver, é a notação que mais está crescendo. Grandes empresas estão investindo pesadamente para suportar essa notação. Notação fantástica. Mas temos outras notações. Como acabei de falar, o fluxograma, que vem aí da escola de administração, o antigo OIM, utilizava muito fluxograma para descrever os processos. É uma notação. Então é errado, gente, falar assim, faça para mim um fluxograma usando a notação BPMN. Opa, isso é errado. Mas como é que eu tenho que falar? Faça para mim um diagrama de processo de negócio utilizando a notação BPMN. Por quê? Fluxograma é um tipo de notação. Nós temos também outra notação que também é muito utilizada, a EPC. A EPC é uma notação que veio aí da escola de RP, SAP, porque essa notação foi desenvolvida também na Alemanha, juntamente com os RPs da SAP, e eles utilizaram muito, e não como o Brasil implementou muitos desses fluxogramas, nós vemos isso muito nas empresas, ok? Então eu tenho que descrever esse processo de negócio representando também o quê? Os escopos de responsabilidade nessa cadeia de fornecimento. Então nós temos aqui, normalmente nós nos preocupamos com o caminho crítico dentro do nosso, esse aqui é um PERT CPM, preocupamos muito dentro do nosso escopo de responsabilidade. Então nós temos, como estamos falando de cadeia de projeto, nós temos que preocupar com o escopo de fornecimento nos vários, preocupar com o caminho crítico nos vários escopos de fornecimento. E temos que ter isso bem descrito dentro dos nossos processos e de preferência orquestrados, aí usando BPMS e usando serviços, e aí vem toda essa metodologia, toda essa técnica e tecnologia que nós falamos anteriormente, como o SOA e BPMS. Perfeito, pessoal? E aí sim, eu consigo ter o quê? Fazer com que os indicadores de desempenho possam fluir por toda essa cadeia. Porque nosso objetivo é gerenciar. E eu só posso gerenciar aquilo que eu meço. E eu só posso medir aquilo que eu conheço. Então eu faço, primeiro, conhecer como? Gerando processos. Depois eu meço. E depois, sim, eu gerencio. Isso são postulados de Kaplan e Norton, quando eles começaram a falar sobre BSC, Balanced Scorecard. Que BSC, Balanced Scorecard, também é uma daquelas ferramentas que nós tiramos daquele baú chamado BPM. Muito legal, pessoal. Isso realmente é algo que nos gera uma satisfação e uma alegria quando vemos isso sendo aplicado de forma correta dentro das organizações. Faça com que isso seja aplicado dentro da sua organização. Opa, olha aqui que legal, gente. Isso aqui é um diagrama. Nessa época não foi feito em BPMN, foi feito em uma outra notação. Contudo, veja bem, isso aqui é um escopo, esse aqui é um macrofluxo, ou seja, um fluxo, não está indo no detalhe mais íntimo, mas de uma construção de uma PCH. E eu percebo que como há interações de pessoas ao longo dessa cadeia, são muitas informações que fluem, então eu preciso de ter gestão de documento, preciso de ter gestão de processo para que eu possa conseguir medir isso de forma adequada, de forma realmente a gerar valor para o negócio.
E veja, aqui eu estou vendo apenas uma lâmina, ou seja, aquilo que está presente para mim naquele instante. Só que isso, os processos são como 3D, então eu tenho desdobramento em subprocessos. Cada caixinha dessa, por sua vez, praticamente é um subprocesso. E isso, fazer gestão de um projeto grande, é complicado. Para que nós fizemos isso? Para gerar de forma adequada uma EAP, né? Para que eu consiga jogar isso num sistema de projetos. Na ocasião, nós usávamos um sistema de projeto de grande porte. E precisávamos ter essa informação. Agora, é muito importante, pessoal, projetos desenhados são o quê? São processos ou eles são instâncias de processo? E qual que é a diferença entre os dois? Veja bem, vamos voltar anteriormente. Olha aqui, ó. Opa, voltei. Olha cá. Nós temos aqui o processo. Cada projeto que eu executo, ele vai tramitar por esse processo até chegar no ponto final. Isso se chama instância. Aí você vai falar assim, Marco, você está falando de fazer desenho para projeto, é porque você nunca gerenciou projeto? Primeiro que isso não é uma realidade. Eu sim, gerenciei. E eu concordo com você que às vezes as coisas não são tão claras, tão simples de fazer isso. Mas nós não vamos preocupar com o micromanagement. Nós vamos preocupar com a gestão em alto nível. O microgerenciamento não passa por aqui, até porque às vezes é um grande desperdício. Ok, pessoal, de fazer esse micromanagement, que não é o foco dessa metodologia. Então, nós temos instâncias. Aí você vai falar de novo para mim, Marco, mas cada projeto é diferente. Ok, você vai tratar isso no detalhe. Mas ainda assim, nós temos outra possibilidade, que é usar ferramentas de regras de negócio, chamadas BRM. Essas ferramentas de regras de negócio, elas modificam em tempo de execução, de acordo com a parametrização que é feita pelo próprio usuário, as características inerentes àquele processo de negócio. Ok, pessoal? Então, há a possibilidade de usar ferramentas para tornar os processos flexíveis e inerentes à necessidade de uma instância específica. Ok, pessoal? Muito bacana essa ferramenta. O pessoal tem usado muito pouco, mas vale a pena debruçar sobre isso. Perfeito? Limpando aqui a tela, que ficou suja, desculpa. Então, nós temos justamente isso aqui. Nós temos algumas regras de negócio que nós não sabemos como ela se comporta e outras regras de negócio que nós podemos modelar. E aí sim nós podemos chegar a uma condição adequada para que possa ter sucesso e ter uma flexibilidade no nosso projeto. Porque cada projeto é uma instância daquele processo que nós descrevemos, ok? Ok, pessoal. Então nós temos aí, caminhando aí para a nossa finalização, nós buscamos sempre o quê? Ter regras de negócio para o nosso processo. Nós temos a gestão de desempenho, que é o nosso foco dessa cadeia de trabalho. Nós temos os processos que permeiam toda a cadeia de fornecimento, toda a cadeia de responsabilidade, cada nó dessa cadeia de projeto. E aí sim, nós temos que usar políticas adequadas, né, fazer refinamento contínuo, cada vez lições aprendidas. Quando eu sento e termino um projeto, faço lições aprendidas, o que eu vou fazer? Eu vou refinar esse processo de negócio que é o desenvolvimento desse projeto. Veja bem, eu estou falando de projetos que são repetitivos. Como acabei de falar, uma das situações que me motivou a fazer isso são construções de hidrelétrica, que mesmo tendo toda a diferença, toda a característica geológica diferenciada para cada uma, que uma nunca é igual à outra, mas o gerenciamento passa sempre por regras parecidas. Há um compliance muito grande, há uma situação muito, característica desse negócio, perfeito? Buscando sempre a melhoria contínua e automação desses processos. Como vou automatizar esses processos? Utilizando BPMS.
Muito legal, pessoal. Isso vai realmente modificar o modo com que vocês estão vendo a forma de trabalhar processos e vocês vão obter ganhos significativos levando em conta BPM junto com projetos, ok, pessoal? Então, nossa primeira página de referências bibliográficas, você vai poder aí paralisar o vídeo, esse vídeo vai ficar gravado, você pode acessar depois. A segunda página de referência bibliográfica, também você vai poder pausar. E, finalmente, muito obrigado a vocês. Caso alguma informação ainda não tenha ficado clara e queira discutir, meu e-mail está aqui, ok, pessoal? marco.gandra@outlook.com. Aguardo aí vocês para a gente poder bater um papo. E agora eu vou passar aí para o Rodrigo, que ele vai gerenciar essa parte de discussões e de perguntas. Ok, pessoal? Ok. Parabéns pela palestra, professor Marco. E aí, pessoal, gostaram da palestra? Estou de volta para que possamos fazer a parte interativa. E agora, como nós combinamos, nós vamos fazer a parte interativa. Quem quiser fazer perguntas para o professor Marco, pode levantar a mão, por favor. Tem aí uma mão do lado do seu nome. Eu vou ver aqui no meu chat. Opa, já temos aqui o Cleiton Freire, professor Marco. Cleiton, por favor, pode abrir o seu microfone e fazer a pergunta. Faça uma breve apresentação sua para a gente saber onde você está e como que é a sua atividade profissional aí. Pois não, Cleiton? Boa noite, Marco. Em primeiro lugar, agradecer a palestra, foi maravilhosa, muito bom mesmo. Eu sou o Cleiton, sou de Curitiba, Paraná, sou gerente de projetos de implantação de RP, tá? Eu estou muito focado agora na parte de processos, eu vi que você falou bastante. Eu gostaria de saber se você indica alguma ferramenta para que a gente possa, desde o início, modelar e controlar o processo em si, gerando indicador para a empresa. Perfeito. Eu vou indicar a ferramenta que nós utilizamos no nosso curso aqui do IGTI sobre BPMS. Esse curso você pode adquiri-lo à parte ou pode fazê-lo também cursando o nosso curso de análise de processos de negócio, pós-graduação. Eu vou indicar o BPMS da Seidel, o Seidel Seed. Você vai encontrar isso de forma tranquila em www.seidel, Seidel se escreve SYDLE.com. Essa ferramenta, até 10 usuários, ela é gratuita, ou seja, dá para você trabalhar, conhecê-la e dessa forma ficaria fácil para você conseguir brincar um pouco com essa ferramenta sem ter gasto. O custo para mais usuários ela não chega a ser alto. Eu não sei exatamente, eu não sou representante, apenas um usuário dessa ferramenta e eu sou bem satisfeito com ela. E eu sugiro, se você tiver esse interesse, que faça pelo menos a matéria isolada de BPMS do nosso curso de pós-graduação de análise de processo de negócio, que vai te auxiliar bastante, ok? Ok, tudo bem? Ok, vamos em frente então. Cleiton, tudo certo, né? Alguma repergunta para o professor ou podemos ir em frente? Não, tudo certo, é isso mesmo. Na verdade, hoje eu já trabalho com algumas ferramentas, né, como o Visage, mas eu queria, desde do mapeamento até o controle dos indicadores, até o final. Eu queria ver se teria alguma ferramenta mais prática, né? Ok, algum comentário, professor? É justamente isso que eu falei, né? Tá bom. Ok, muito obrigado pela participação. Nós temos aqui a mão levantada do José. O sobrenome dele é muito difícil. Começa com W, tá ok? José W. Fica à vontade, José. Tem câmera aí para a gente poder ver você? Bem, a mão está levantada aqui. Pelo chat, pessoal, quem está sem microfone para poder falar, com alguma dificuldade aí na parte de áudio, pode mandar a pergunta pelo chat. Caso não tenha nenhuma mão levantada, eu faço a pergunta via chat. Mas nós gostaríamos que vocês fizessem a pergunta de viva voz. Afinal de contas, o modelo interativo do IGTI é o que diferencia
a nossa qualidade de ensino, além dos excelentes professores que temos aqui. O José, ele não fez a pergunta. José, se quiser falar, é só abrir o microfone aí, sua mão está levantada aqui. Mais alguma pergunta? Vamos lá, pessoal, colaborem conosco nesse momento da aula e não esqueçam de responder a sondagem. Vamos ver se tem alguma pergunta via chat aqui. Atenção. O Roberto, ele pediu, professor, para repetir o nome da ferramenta. Ok, a ferramenta chama-se Seidel, que na verdade a ferramenta se chama SEED, S-E-E-D. Você pode jogar no YouTube, você vai ter condições de ver uma apresentação dessa ferramenta, S-E-E-D, SEED. A empresa que desenvolve é uma empresa brasileira. Isso que eu acho muito interessante, que às vezes a gente pensa que essas grandes tecnologias só estão disponíveis e disponibilizadas por empresas lá de fora. Não é o caso dessa, pessoal. Ela é brasileira, o help dela todo em português, muito bom, todo em português, fácil de se trabalhar. Vai ficar mais fácil ainda se você assistir às aulas de BPMS, pode adquirir essas aulas de forma isoladas. Então, a ferramenta, repetindo, S-E-E-D, SEED, tá bom? A empresa é Seidel, S-Y-D-L-E. O site dela é www.seidel.com. Obrigado, professor. Agradeço aqui em nome do Roberto. Nós temos agora o Walter Almeida. O Walter Almeida levantou a mão aqui no nosso chat, nos participantes. Walter, a palavra é sua. Tem câmera aí para abrir para a gente? Um momento, mas gostaria de fazer uma pergunta. Acerca de projetos menores para uma indústria de calçados que trabalha com, em média, 6 coleções por ano. Se seria possível aplicar determinados projetos para uma indústria de calçados que trabalha com projetos menores e para atender a demanda de clientes tão fomentos. Como que poderia estar trabalhando determinadas ferramentas? Walter, as ferramentas de BPM, seja elas automatizadas ou não, elas são aplicáveis em qualquer negócio. Então eu sugiro sim que você aplique BPM na sua corporação. Sendo uma corporação pequena, você pode usar um BPMS de baixo custo, que tem uma performance adequada, como o que eu acabei de falar com vocês. Agora, essa metodologia que eu conversei com vocês hoje, eu não vejo muita aplicabilidade para projetos pequenos, como você acabou de falar. Contudo, as ferramentas, o ferramental que eu falei para vocês, é totalmente aplicável, principalmente o monitoramento de indicadores, ok? Monitore sempre seus indicadores, isso é muito importante. E para você ter facilidade em monitorar esses indicadores, utilize aí uma ferramenta de BPMS. Essa é a minha sugestão. Perfeito, Walter? Ok, Walter, algum outro comentário? Temos aqui pelo chat, né, a Eliane pergunta: o que diferencia o Visage e o SIDLE? Seidel. Obrigado. Ok, todos os dois são grandes BPMS, ok? Aí você vai me perguntar, não vou falar de diferença, porque cada um tem suas características e formas de ação. Eu, por exemplo, adoro o Visage também. Eu tenho alguma visão para automação um pouquinho mais restrita, mas na parte de modelagem é uma ferramenta de BPMS fantástica para modelagem. Então, você tem que ver características que você necessita, e aí você vai conseguir fazer comparações e ver se essa ferramenta é aderente ao seu negócio ou não. E aí eu sugiro novamente fazer o meu curso de BPMS aqui do Instituto. Por quê? Em um capítulo nós vamos tratar justamente de escolhas de ferramentas de BPMS. E não é só o Visage não, tá, Rodrigo? Nós falamos da Oracle, falamos do IBM, falamos Progress e falamos Appian, várias outras ferramentas de BPMS e que, de repente, para uma grande corporação, uma ferramenta como Visage não funciona, mas uma ferramenta como uma Oracle ou uma IBM vai resolver o problema de forma espetacular. Isso vai depender do seu caso e não é fácil de falar qual é a diferença, porque ambos são
sistemas de BPMS. Vamos ver aqui mais uma pergunta. O Roberto, ele gostaria de que definisse bons indicadores, falar de análise de cenário e de BSC. Okay. Isso é outra palestra, né, Rodrigo? É outra palestra, né? É difícil da gente falar em um tão curto espaço de tempo, mas na internet há várias informações sobre BSC, e aí é importante o desdobramento da estratégia, que inicia pela missão da empresa, e aí você faz um cenário, usando a matriz FOFA ou SWOT, e a partir disso você gera o seu mapa estratégico, que desdobrado gera indicadores e plano de iniciativa, que nada mais são do que planos de ação. Ok, ele diz aqui que está integrando, ele está desenvolvendo um BSC integrado com 3 metodologias que atenderão às necessidades de integração e comunicação em projetos e o alinhamento com a estratégia. Fantástico, foi o comentário parabéns. dele. Eu também já atuei com implantação de BSC e é uma iniciativa gratificante, e eu digo que você está tendo uma oportunidade fantástica de estar fazendo isso aí, ok? Alguma mão levantada, pessoal? Se não, tem aqui uma pergunta. Aqui diz, professor, parabéns pela palestra. Obrigado. Gostaria de saber qual o primeiro passo para iniciar um projeto de mapeamento de processo dentro de uma entidade de fundo de pensão. Indiferente de que tipo de empresa, Rodrigo, nós temos sempre que iniciar escutando. Nós falamos que processos são pessoas. Então, o primeiro passo sempre é escutar as pessoas para entender como que as coisas funcionam. E aí sim, você faz o desenho, utilizando a ferramenta que melhor adapte à sua necessidade. Pode ser um Visage, por exemplo, como o nosso amigo anterior falou. Você vai fazer o desenho como ele que é o as-is. Depois você vai analisar aquelas informações com outras informações que você obteve, escutando, que é muito importante, escutar sempre. Na verdade, você tem que escutar mais do que falar, viu, Rodrigo? Exatamente. Então você escuta e aí você vai gerar outro diagrama, que é o to be, que é a forma que ele vai ser trabalhado. E se tiver objetivos de automação, aí nesse to be você vai colocar também características inerentes ao BPMS que você está usando. Mas sempre comece ouvindo, ok? Professor, muito obrigado. Parabéns. Eu que agradeço, Rodrigo. Quinta-feira, por favor, volte para nos acompanhar. Temos uma nova palestra. Lembre-se, as nossas aulas do curso de pós-graduação iniciam agora no final do mês. A aula inaugural já está agendada e ainda temos vagas, né? O mundo virtual aí permite que você ainda aproveite para fazer a sua inscrição em um dos nossos cursos de pós-graduação. Entre em contato conosco se vocês precisarem de alguma ajuda para escolher qual que é o melhor curso de pós-graduação. Você liga para a gente, que a gente liga para vocês, para que nós possamos ajudá-lo a escolher o melhor curso. Tudo bem? Na dúvida, a gente se coloca à disposição para fazer essa consultoria. No mais, eu, em nome do professor, agradeço a atenção de todos. Quinta-feira, voltamos a nos encontrar para uma nova palestra. Acesse o nosso site, www.gti.com.br, e siga-nos através das redes sociais. Muito obrigado e boa noite a todos.